Entrando graça e paz seja com todos nessa maravilhosa e gloriosa manhã que Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos. Hoje nós vamos estar trazendo aqui um lindo devocional nessa manhã, que seja uma resposta de Deus para a tua vida. Vamos estar lendo em Salmos 118, versículo 5 ao versículo 8. Nós vamos estar lendo primeiro e depois nós entraremos no nosso devocional dessa manhã. Mas para iniciarmos, antes de falar do tema, antes de falar do que Deus tem para falar com você nessa manhã, vamos fazer uma oração? Senhor, neste momento nós estamos aqui todos reunidos para poder, Pai, ouvir a Tua palavra, para sermos direcionados por aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, te agradecer pela Tua graça que nos acompanha, pelas oportunidades que tem chegado a nós. Obrigada, Pai, por não nos deixar sozinhos. Obrigada por em todo tempo nos resgatar. Obrigada por nos dar a chance para recomeçar. E obrigada por estar sempre conosco. Essa semana já está começando e que seja uma semana abençoada e direcionada por Ti. Uma semana cheia da Tua presença, uma semana cheia da Tua graça. Uma semana cheia do Teu amor constante. Uma semana cheia de Ti. Obrigada por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigada pelas Suas promessas. Obrigada pelo que se foi, mas também pelo que virá. Obrigada, Pai. Toma a nossa vida nas Tuas mãos e que nós possamos ter uma semana abençoada, onde todos vejam, saibam e compreendam que tudo é o Senhor que fez. Amém. Vamos lá? Salmos 118, do versículo 5 a 8, diz assim: Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. E o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, então não temerei o que me pode fazer os homens. O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos, e é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Pai, Senhor Kiel, Gabriel, bom dia. Neste momento, nós estamos no nosso devocional e o tema é: o problema é seu, mas também é um problema para os céus. Existe um momento na vida em que muitas das vezes nós passamos por situações onde nos encontramos angustiados, onde nos encontramos fracos, onde nos encontramos muitas das vezes sem energia para prosseguir, sem esperança para prosseguir. Existem momentos na nossa caminhada que são pesados demais para continuarmos. A mente se cansa, o coração aperta e a gente percebe que não consegue resolver tudo sozinho. E é exatamente nestes lugares, neste momento, que a Bíblia nos fala, no meio da angústia, clame ao Senhor, porque do céu o Senhor te responderá e também te dará ampla liberdade. O Senhor Deus, nesses dias difíceis, é contigo. Então não temas. Quando decidimos entregar algo nas mãos de Deus,
aquilo deixa de ser apenas nosso. Passa a ser cuidado pelo céu. O teu problema, ele tem uma solução. Aquilo que o Senhor tem para a tua vida, não precisa que as coisas estejam sendo favoráveis para que o agir do Senhor ocorra. No meio desse cenário, aonde as lutas estão sendo constantes, aonde o peso e a dor, eles têm estado, parece que dia após dia só tem crescido e tem sido difícil continuar. Aonde o medo tem tentado paralisar sua história. Aonde pessoas disseram que você não ia conseguir, aonde amigos pediram para você parar. Para você encarar sua realidade e aceitá-la. Deus, ele continua contigo. Se levantou milhares de motivos para você paralisar, para você desistir, para você se entregar. Mas sabe por que você continuou? Sabe por que você não aceitou o que o cenário te dizia e literalmente prosseguiu? Porque Deus é contigo. E esse sonho não era apenas seu. Esse projeto não é apenas seu. Ele é um projeto que nasceu no coração de Deus. E Deus, ele sempre nos incentivará a continuar. Você disse, não tem mais jeito, cansei. Não dá mais pra mim. E você simplesmente, depois de 5 minutos, estava lá, orando de novo, buscando de novo, persistindo de novo, se dedicando de novo. Você falou para Deus os teus problemas, e agora o problema não é só seu, o problema também é nos céus. Também é dos céus. Quando Deus decide entregar algo nas nossas mãos, irmãos, aquilo que era apenas seu passa a ser cuidado pelo céu. Os teus problemas você entregou nas mãos do Senhor. E enquanto você adora, Deus cuidando está, transformando está, edificando está, mudando o cenário está, mas Ele também está trabalhando em quem está orando. A Bíblia nos lembra no Salmo 55, no versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, porque Ele te sustentará e jamais permitirá que o justo venha a cair. Isso significa que Deus não apenas tem te escutado, mas Deus nessa manhã Ele diz que Ele já está envolvido nessa situação. E Ele já está agindo nesta situação. E Ele já está agindo nesta situação. E você, o projeto é meu. E a estratégia, quem irá mandar para a tua vida sou eu. A vitória já é sua. Porque quem está no meio desse cenário sou eu. Sou eu. Pode parecer que não tem mais jeito. Pode parecer que continuar tem sido em vão. Pode parecer que a história está direcionada ao fracasso. Pode parecer que na terra não tem mais recurso. Mas fica tranquilo, porque no meio desse cenário, os céus, eu repito para você nessa manhã, os céus pela tua vida já entrou em ação. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos, e Ele já está aqui comigo, Ele já está aí contigo nesta manhã. Foi Deus, irmãos. Foi Deus que te chamou.
É Ele que está contigo no meio desse cenário. Deus, Ele muda histórias, irmãos. Deus, Ele muda histórias. Foi assim com José. Ele era rejeitado. Ele foi, pelos seus irmãos, ele foi vendido pelos teus irmãos. Mas o Senhor, Eduardo, ele era um projeto que estava ali, ó, dentro de uma prisão sendo esquecido. Injustamente. Ele não tinha feito nada, irmãos. E o inferno disse: vamos aprisioná-lo. Vamos dar para ele todos os motivos para desistir. Mas José continuou íntegro de coração. José continuou na caminhada, não se desviou do caminho. Não trocou seus princípios e valores por estar na cama com alguém influente. Não se desviou do caminho para poder se destacar. Não. Ele continuou se mantendo firme. E enquanto o mundo falava: está esquecido, é um projeto falido, Deus continuava com José. E Deus o levantou do fundo de um poço, no fundo de uma prisão, e o tornou governador do Egito, de uma das terras mais influentes daquela época. José, ele estava ali, muitas das vezes, talvez sem expectativa nenhuma pelo mundo, mas Deus estava com ele, e isso foi o suficiente para mudar o cenário em que José vivia. Obrigada, perfil 2T, Deus abençoe. Mas Juliana, eu sou improvável. Sabe quem também era improvável? Davi. Davi era improvável. Era o menor entre os teus irmãos. Não tinha valor na mesa. Mas aonde muitos olhavam e falavam: não presta pra nada, deixa lá no campo, sendo pastor. Era ali naquele campo, sendo pastor, que Deus falava: Davi, eu sou contigo, e no meio desse campo eu tô transformando a tua história. Davi estava no campo, cuidando de ovelhas, sendo pastor de ovelhinhas, e Deus estava treinando Davi no campo para se tornar um grande rei. Era improvável, até que Deus o tornou rei. Porque no campo Deus era com Davi. Foi assim também com o povo de Israel. Eles estavam cativos, eram prisioneiros, não tinham saída. Para aquele povo, o cenário era de dor, era de pranto, era de lamento, era de sofrimento. Mas Deus abriu o mar e mudou histórias, porque no meio do impossível, no meio do improvável, no meio do cenário onde muitos olham e dizem: é rejeitado, não tem por que continuar, parece que já é um projeto esquecido. Deus diz: eu sou contigo no meio do cenário, na terra do esquecimento. Ei, Lodebar, você não para a história. Deus é contigo. Lodebar se chamava a terra dos esquecidos. Mas lá no palácio, Davi lembrou de Mefibosete e mandou chamar. E ele não apenas voltou para o palácio, ele foi honrado no palácio e passou, a partir daquele dia, a mudança da história de Mefibosete, porque no meio de um lugar onde ele era chamado, de um projeto esquecido, Deus o colocou na mesa do rei, fez comer como um rei, mudou a história daquela família, porque Deus é contigo. Lodebar não pode parar um projeto de Deus, irmãos. Mas Juliana, parece que Deus se esqueceu. No meio de Lodebar, Deus continua sendo contigo. Glória a Deus, Senhor, aleluias. Deus, Ele é especialista em transformar cenário, irmãos. Deus está direcionando essa mensagem do jeito que Ele quer. Deus está, nesta manhã, irmãos, nos achegando para Ele, para nos lembrar que você não é um projeto esquecido, não. Você é um projeto investido. O céu investiu em você. Deus investiu em você. Projeto falido é aquilo que o inimigo tenta levantar todos os dias sobre a tua vida. Por um caminho ele vem, por 7 ele foge. Porque Deus é contigo, irmãos. Deus é contigo. Glória a Deus, Senhor, aleluias. Maravilhoso Deus, aleluias. Deus está conosco, irmãos. E sabe o que Ele te diz nessa manhã?
Tá temendo por quê? Tá se preocupando por quê? Tá decretando fracasso no meio desse projeto por quê? Se na palavra do Senhor diz que Ele é contigo. E nesta manhã diz, em Salmos 54, versículo 4, tenha uma certeza que certamente Deus, Ele é o teu auxílio e o Senhor é o seu sustento. No meio desse cenário, tem mudança para você. Aleluia, Jesus! Irmãos, eu não ensaiei esse projeto aqui, eu não ensaiei essa mensagem. Não foi isso que eu estudei. Mas uma coisa que eu digo para Deus é que não seja o meu eu, que seja o teu. E nesta manhã Deus está dizendo: volta para o caminho da intimidade, volta para o posicionamento, volta a sonhar, porque eu sou contigo. Aleluia, aleluia, aleluias. Grandioso Deus, Senhor, aleluias. Deus, Ele ainda é especialista em transformar cenários impossíveis, irmãos. Existe um ponto importante, é que em todas as histórias a gente vê uma entrega e não uma desistência. É tempo de nós confiarmos no Senhor. José continuou e confiou no Senhor. Davi continuou e confiou no Senhor. O povo, depois de muitos anos cativo, se levantou, se uniu e clamou ao Senhor. E no meio dessa confiança, no meio desse clamor, foi onde Deus agiu. E Deus, Ele diz, irmãos, não é tempo de parar. É tempo de você se levantar e dizer: Deus, até aqui eu tentei do meu jeito, mas a partir de hoje eu não consigo mais. Eu sei que o que eu não posso, o Senhor pode, Deus. E lembre-se o que diz nos Salmos 118, versículo 5. Tá no dia da tua angústia? Hoje é o dia em que você tem vindo de um cenário de angústia, mas no meio da tua angústia clame ao Senhor, porque dos céus Ele te responde e Ele vai te dar ampla liberdade. Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. No meio da tua angústia você clamará ao Senhor e os céus não apenas te ouvirá, mas também te trará liberdade, te trará transformação e mudará a tua história. Deus tem mudança de histórias para esta manhã. Aleluia, vai recebendo a tua mudança de histórias nessa manhã. Aleluia, aleluia, Jesus. Eu quero que você escreva aqui nos comentários a paz, irmão Valdemar. Se você puder. Bem-vindo, irmão Newton. Bom dia, irmão. Sejam todos bem-vindos. Eu quero que você escreva aqui nos comentários, porque eu quero printar e depois eu vou postar no Instagram. Eu quero que você escreva aqui: no dia da minha angústia, eu clamei ao Senhor e o céu ouviu. Escreve pra mim. Eu vou escrever aqui, você escreve daí. No dia da minha angústia, eu clamei ao Senhor e o céu, irmãos, o céu te ouviu. Escreva. No dia da minha angústia, clamei ao Senhor e o céu me ouviu. Deus é maravilhoso, irmãos. No dia da sua angústia você clamou ao Senhor. O 2T já escreveu aqui, ó. No dia da minha angústia clamei ao Senhor e os céus, o céu me ouviu. A palavra, irmãos, ela tem poder. Quando nós declaramos, ela tem um poder ainda maior, porque ela se transforma em realização.
E sabe o que você está fazendo nessa manhã, proclamando isso? Você está dizendo para o inferno: ei, você até tentou me parar, mas no dia da minha angústia eu clamei ao Senhor, e os céus se movimentaram ao meu favor. Sabe por quê? Porque o céu me ouviu. Deus ouviu o teu clamor. O irmão Newton já declarou, o irmão Valdemar já declarou, o Eduardo já declarou nesta manhã. Glória a Deus. Os céus ouviram o teu clamor. Deus, ele vê, irmãos, aquilo que ninguém vê. Deus, ele conhece as goteiras da sua vida. Até as dores que ninguém sabe que existiam, Deus conhece, irmãos, Deus conhece. E sabe por quê? Porque ele é contigo. Deus é contigo e ele continua contigo. E hoje ele te lembra, você não está sozinho. Se você entregou nas mãos do Senhor, então confie, descanse no Senhor, porque em breve você vai desfrutar e você vai poder dizer: hoje é real aquele sonho meu, hoje é real aquela oração minha, hoje é real. Deus é contigo, irmãos. Deus, ele é contigo. Descansa e se prepara, porque você vai ver Deus agir. E não só você. Porque no Salmos 41, versículo 20, Salmos 41 não, Isaías 41, 20 diz: para que todos vejam, saibam e compreendam que foi a mão do Senhor que fez isso. Todos verão, para que eles compreendam que foi Deus que fez isso. Salmo 138, 8. O Senhor diz que cumprirá o seu propósito para comigo e para você. O amor do Senhor permanece para sempre e ele não abandona. Deus, ele declara para você: não, eu não abandonei as obras que eu coloquei as minhas mãos. Eu não sei o que você entregou nas mãos de Deus, mas os planos de Deus para a tua vida não se frustrarão. Entendeu? Não se frustrarão. Aleluia! Bom dia, Duda. Bom dia, Ana. Bem-vindas. Glória a Deus, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Não se frustrará, irmão. Não se frustrará. Talvez você esteja olhando para o tempo, esteja falando: mas Juliana, já se passou tanto tempo. Deus, ele trabalha no tempo perfeito. O tempo perfeito não é o nosso, irmãos. Não vai ser do seu jeito, não vai ser no seu tempo, mas vai ser sempre da boa e perfeita e agradável forma e vontade. Tempo de Deus, irmãos. Obrigada, Everton. Porque quando Deus coloca as mãos, irmãos, o caminho e os céus declaram algo. Eu já vou encerrar, mas você quer saber o que o céu declara? É que o milagre chegou. Céus e terra declaram nesta manhã o milagre. Para minha e para tua vida chegou. Jesus, no meio desse cenário, ele chegou. Os céus estão se movimentando nesta manhã. Você poderia ter feito qualquer coisa nessa manhã. Você poderia estar nessa manhã assistindo milhares de outras coisas, mas você parou para escutar: ei, filho, não tema, porque nesse cenário Jesus chegou. Eu vou orar para você nesta manhã, para podermos encerrar essa live. Para todos os novos seguidores, eu estarei colocando vocês no caderno de oração. Para quem começou a seguir a gente no início do ano até aqui, já está no nosso caderno, tá? Eu estarei orando por você todos os dias desse ano. E na virada do ano também.
Amém? E hoje, 10 horas da noite, nós temos uma oração poderosa. Nós estamos no projeto Restaurar para Viver o Novo de Deus. Porque nós precisamos, irmãos, estar fortalecidos e reconstruídos para essa nova fase. E Deus, Ele nos chama. Então hoje, 10 horas, estaremos em oração. Amém? Aqui em live mesmo. Perdão, irmãos, meu nariz deu uma entupidinha aqui. Mas hoje, 10 horas, nós estaremos. Obrigada, Romualdo, pela tua vida. Então nós estaremos hoje 10 horas em oração. E para você que quer orar comigo, 10 horas estaremos aqui. Em live, tá? Vou orar por você. Senhor, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti, unidos em uma só fé, crendo que aquilo que tem pesado no nosso coração hoje já declarou algo, que o milagre chegou, aleluia! Já, irmão Valdemar, o seu nome já está no nosso caderno de oração faz tempo, irmão. Desde o dia que você seguiu a gente, já faz anos já. O seu nome já está no nosso caderno de oração e eu tenho orado por você todos os dias. Você é uma bênção na minha vida, irmão Valdemar. Deus abençoe sua vida. Diácono Valdemar, que participa sempre conosco aqui, irmãos. Pai, no meio das preocupações, no meio das dores, no meio das incertezas, Pai Isabel, bom dia. Nós entregamos a nossa vida por completa nas tuas mãos. O nosso destino, os nossos sonhos, os nossos próximos passos, tudo nós entregamos a Ti. Obrigada, Duarte, Deus abençoe. Pai, nós escolhemos confiar mesmo sem entender. Seja o Senhor o dono da nossa história e transforme aquilo, Pai, que nós não conseguimos mudar. Transforme em milagre. Nós entregamos tudo o que somos para Ti e cremos que o Senhor já é conosco. E isso já é mais do que o suficiente. Porque no caminho, o milagre chegou. No meio do dia da nossa angústia, nós clamamos ao Senhor e os céus nos escutaram. E nós cremos que o Senhor já nos mandou auxílio nessa manhã. E nós cremos de forma certeira que o Senhor é conosco. E quanto a nós, os nossos próximos passos declaram que nós confiamos em Ti. Paz Michele, bom dia. E a vitória já é nossa. Porque no meio desse cenário, o Senhor chegou. Os céus já estão trabalhando e se movimentando sobre as nossas vidas. E um decreto surgiu sobre nós, que é milagre. Nós viveremos milagres, porque os céus já estão trabalhando em nosso favor. Obrigada, 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 Jesus, por tudo até aqui. Obrigada. Amém. Irmãos, eu não sei você, mas essa palavra nessa manhã, Deus, Ele já disse, não tema, porque eu sou contigo. E no meio desse cenário, você não precisa ter dúvidas, porque certamente o Senhor já tem mandado auxílio para a tua vida. E você mesmo viverá, sabe o quê? Milagres. Então, já não segue aqui, porque eu quero que você volte para contar seu testemunho, porque os céus já decretaram nesta manhã. Nem a terra do esquecimento poderá mudar o que eu tenho para tua vida. Você viverá milagres. Amém? Então que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Eu volto com vocês amanhã. Perdão, hoje à noite às 10 horas da manhã. E a próxima live de Manhã com Deus é dia 8. Então dia 8... às 5h40 da manhã, nós temos aqui live Manhã com Deus. Amém? E eu espero você. Vem, que a vitória já é nossa. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Deus os abençoe. A Ana já tomou posse. A vitória já é de vocês.
A vitória já é minha, em nome de Jesus.